Bom, eu prometi que eu ia fazer uns paralelos com a Bíblia e tô aqui estudando e fazendo. Olha só, né? Como às vezes a gente tem que rever alguns conceitos daquilo que a gente já tem em mente. Para você que caiu aqui de paraquedas nesse vídeo, meu nome é Luciane Marcondes, sou terapeuta holística, mestre em Reiki, e uma pessoa que sempre teve uma certa dificuldade de aceitar os tais preceitos bíblicos, né? Não conheço muito, confesso que não conheço muito a Bíblia. Tenho me dedicado agora a estudar um pouquinho para poder entender um pouco mais desse livro que atrai bilhões de pessoas no mundo, né? Eu não faço ideia de quantas pessoas hoje são cristãs, se autodenomina cristã e seguem o que está escrito na Bíblia. Eu sempre tive muitas ressalvas, porque no meu ponto de vista, muitas coisas que eu vejo se justificando em cima da interpretação bíblica, no meu ponto de vista, não se justificam. E eu quero começar esse vídeo falando de um princípio do Reiki, que eu coloquei no nosso Reiki Magic Transformation, que é o princípio só por hoje, aceite as diferenças. E eu vou aqui ler um versículo, acho que é um versículo que chama, né? Não sou muito inteirada disso, mas estou me esforçando, gente. Que fala exatamente isso, né? Eu coloquei esse princípio só por hoje, aceite as diferenças, apesar de não ser do Reiki tradicional, porque eu tenho uma dificuldade tremenda de aceitar as diferenças. E eu acho que o grande, né, barato do Reiki, do Ho'oponopono, é você se aprimorar enquanto pessoa, né? E eu estou em busca de aprimoramento, e eu estou aqui querendo, de fato, melhorar, e eu sei que eu preciso aceitar as diferenças. E aqui em Romanos 15,7 diz o seguinte: portanto, aceitem-se uns aos outros da mesma forma com que Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. E aí também, né, tem uma passagem bíblica que eu sempre cito, apesar de não ser muito religiosa, não conhecer muito, que é a passagem de Maria Madalena, onde ele, né, atire a primeira pedra quem nunca tiver pecado, e ali naquele momento ele está exatamente dizendo isso para as pessoas: olha aqui, aceite as diferenças, não é porque você não concorda com a forma dela viver que ela não deve ser aceita, né? Quem é você para julgar? Porque muitas vezes a gente tem uma concepção de que o outro faz é muito mais errado do que o que a gente faz. E eu já contei isso em um dos meus vídeos, mas eu vou reforçar que quando eu advogava, a minha carreira não foi uma carreira muito longa, mas advoguei 7 anos. Eu não queria advogar na área criminal, mas as circunstâncias me levaram para tal, e eu acabei pegando uma ação na área criminal. E eu lembro perfeitamente que a hora que eu cheguei na prisão, era uma prisão no interior de São Paulo, eu escutei dentro da minha cabeça: atire a primeira pedra quem nunca tiver pecado. Quem foi que disse que os seus pecados são menores do que os dele que estão aqui? A verdade é que o pecado que ele cometeu, o crime tipificado no código, foi descoberto. Muitas vezes a gente faz coisas que só a gente sabe. E isso não nos faz melhor do que aquele outro que está lá. Então, aprender a olhar para o outro por uma outra ótica, eu acho que é fundamental, né, na nossa vida. Eu vou falar um pouquinho mais no outro vídeo sobre outro princípio paralelo com a Bíblia.